Meus caros, se você for um cara solteiro que escolheu não casar ou que não casou, provavelmente você se encaixa no grupo dos homens disfuncionais e infelizes, tá? Bom, cara, parece que a gente achou mais um vídeo de uma pessoa dizendo esse tipo de afirmação sem muito fundamento, sem muito lastro na realidade. Pois bem, eu vou colocar esse vídeo pra vocês assistirem, rapaziada, a gente vai discutir logo em seguida, tá? Mas antes, cara, deixa aquele like pra ajudar aí no nosso engajamento pra esse tipo de mensagem chegar pra mais camaradas aí que precisam trocar essa ideia, tá? Se inscreve aí se não for inscrito, vai ser um prazer te ter aqui no Espectro Racional, todo santo dia. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória, eu sou psicóloga, pra quem não sabe, e eu atendo tem um tempinho, e eu vi um vídeo de uma menina que eu acho que ela é psiquiatra, mas ela atende com psicoterapia, que é famosa aqui no TikTok, e que ela fala dos 3 temas mais comuns que ela vê na terapia. E assim, eu acho uma realidade completamente diferente da minha, totalmente diferente, então eu vim trazer aqui os 3 principais assuntos que mais aparecem quando eu tô fazendo terapia com alguém e tudo mais. Lembrando que eu atendo muito mais homens do que mulheres, isso é muito raro pra minha profissão, porque a maioria das minhas amigas atendem muito mais mulheres do que homens, acho que todas as minhas amigas, na verdade, eu não sei por que eu atendo tanto mais homens que mulheres, mas os assuntos são muito diferentes, então eu vou falar pra vocês, assim, o top 3, assim, que eu vejo muito. O top 1 assunto que eu acho que eu mais vejo, assim, entre os homens é vício em, como eu falo, conteúdo adulto, né, porque eu acho que o TikTok censura se eu falar, e em GP. Né? Tipo assim, é o que mais tem, vários homens que realmente gostam muito disso e que gastam muito dinheiro com isso, e casados principalmente, e tem isso demais, eles querem se livrar disso e vão pro consultório. Segundo tópico, problemas com dívidas. Homens têm muitos problemas com dívidas, de gastar muito pra parecer que são incríveis, bambambãs, os melhores e tudo mais. Problemas assim, né, de fazer umas coisas meio exageradas pra impressionar a mulher. E pra esse top 3 eu vou falar problemas com solidão. Os homens estão muito solitários. Homens que não se casaram sofrem mais do que mulheres que não se casaram, gente. Vocês acreditam? Eu não sei se é possível, porque isso não passava pela minha cabeça. Mas sofrem muito mais. Muitos homens vêm com essa queixa de eu não me casei, eu não tive filhos, eu não constituí uma família. E mulheres que não se casaram, não constituíram famílias, e elas criaram outros significados pra vida. Os homens já não conseguem e ficam se sentindo muito solitários e fracassados na vida. Pois bem, rapaziada, a gente tem que começar aos poucos trocando aqui uma ideia, tá? Sobre essa questão toda, aonde é que tá o lastro na realidade. Porque olha só, o primeiro ponto interessante desse vídeo dessa garota foi que ela disse uma coisa muito interessante. Ela disse que ela atende muito mais homens do que os seus pares na profissão. Por exemplo, as outras mulheres da mesma profissão dela, que ela tem como amigas, atendem majoritariamente mulheres. E ela, por algum motivo que não sabemos, atende muito mais homens. O que isso cria? Isso cria exatamente uma bolha, porque ela está amplificando aquilo que ela vive. Ela não trouxe necessariamente uma pesquisa, não trouxe um dado, ela só trouxe a experiência daquilo que ela vive e que a maioria dos pares da profissão dela, né, as amigas dela, não vivem além dela. Uma outra coisa também que ela mencionou é que homens casados são quem, né, principalmente consomem os serviços de GP. Aqui eu não vou entrar porque eu não tenho dados para trazer sobre essa questão de fato isso acontece, mas uma questão é que, para título desse vídeo, o fato dela ter colocado essa questão no mesmo conteúdo em que ela fala que os homens solteiros são infelizes é um pouco meio controverso, né? Porque por que jogar homens casados que consomem majoritariamente esse tipo de serviço, né? Que é o serviço da GP, sendo que é um vídeo para simplesmente falar dos homens solteiros sendo infelizes. Pra mim isso parece uma tentativa um pouco tendenciosa de distorcer a realidade, tá? E o terceiro ponto, cara, é que ela diz que os homens que não se casaram são mais infelizes, né? Novamente, ela atende muito mais homens do que mulheres. Cara, ela disse que os homens solteiros são muito mais infelizes, né? Os caras que não casaram são muito mais infelizes e que as mulheres são quem ressignificam suas vidas e conseguem lidar melhor com a solteirice a longo prazo. Pois bem, rapaziada, eu vou trazer aqui pra vocês uma questão muito interessante, tá? Vamos ler um pedaço disso aqui, tá? Isso aqui é uma reportagem de 11 anos atrás. Há 11 anos. Há 11 anos atrás, a gente não tinha tanto o peso do Instagram, não tinha as distorções sociais geradas por vários mecanismos modernos que a gente tem hoje em dia, tá? Nessa época, diz aqui, mulheres lideram pedidos de divórcio, afirma o IBGE, tá? E aqui, vamos ver aqui, ó, só para não ter que ler isso aqui, eu já li aqui, mas vocês podem ler depois com a pausa aí, tá? Isso naquela época, tá? São 56.126 pedidos de divórcio, sendo que 18
1849 são de forma não consensual, tá? Um pedido, no caso, unilateral. E aqui diz que as mulheres fizeram isso 13.297 vezes, enquanto que os homens só 5.552 vezes, tá? E por que eu tô trazendo isso aqui, rapaziada? Porque eu tenho um outro, que é, cara, ó, do Metrópolis, cara. Nossa, logo o Metrópolis. Que diz que aos 40, né? Aos 40, mulheres são maiores consumidores de antidepressivos. Por que eu trouxe esse tópico? Porque ela tá dizendo que homens que não se casaram. Homens que não se casaram, geralmente são homens com mais de 40, 50 anos, tá? Então, pra ser mais justo, a gente tá trazendo aqui, na mesma proporção, mulheres de 40 anos, tá? Olha só, que engraçado, né? Aqui diz que subiu, né, de 23% o consumo de antidepressivos, né, e ansiolíticos no modo geral, entre 2014 e 2018, tá? Mulheres com idade acima de 40 anos seriam o grupo que mais consome esse tipo de medicamento, tá? Vou deixar tudo aí o link para vocês lerem completamente se quiser e tudo mais. Qual é a correlação de uma coisa com a outra, rapaziada? É muito simples, porque se por um lado ela diz que os homens solteiros são infelizes, na perspectiva dela, são mais infelizes porque não casaram, por outro lado, a gente tem um grupo muito infeliz que é o das mulheres casadas, porque já que desde 2010 elas são quem mais pedem divórcio no país. Então, calma aí, a conta não tá fechando. Os homens não são felizes porque não casaram e as mulheres são infelizes porque casaram? Uma coisa pra mim não tem muito nexo com outra, tá? Eu queria também aqui dizer o seguinte, rapaziada, olha só. Não caiam nesse tipo de afirmativa, porque isso basicamente é uma provocativa sem muito lastro, tá? A única finalidade desse tipo de afirmação é causar um pouco de burburinho na cabeça da rapaziada, ainda mais a rapaziada da comunidade masculina, que já é um pouco mais barulhenta. É aquela frase muito clássica, se não me engano, acho que é do Aristóteles, que diz o seguinte: o homem solitário, ele é uma besta ou um deus. Por quê? Porque, olha só, a solidão, cara, ela tende a ser um mal para ambos, homens e mulheres. Só que tem um porém. Para a solidão ser um mal na cabeça de qualquer ser humano, ela tem que advir primeiramente da perspectiva de que a pessoa não tem propósito. Porque necessariamente, para você ter uma solidão, porque aí você já vira solitude, né? E você se ver muito mais em paz com a sua companhia, tendo alguém, sabe, esporadicamente ou mesmo não, você tem que ter um propósito. Uma coisa que eu posso aqui trazer como experiência pessoal minha é que, cara, quando você se dedica a alguma coisa que é maior do que a sua perspectiva, aquilo vai te preencher. Então, a gente vê muitos relatos de homens que não são casados e que são felizes, cara. Assim como a gente também consegue ver muito cara que é casado e é infeliz. Cara, se vocês olharem bem se vocês forem pessoas de subúrbio, uma coisa que vocês vão ver muito é homem casado em bar. Porque no final das contas, muitos camaradas não conseguem lidar com o casamento. O casamento entra na rotina, o casamento se torna chato, o cara vive muito mais para as necessidades de agradar a mulher no casamento e acaba esquecendo um pouco da sua vida pessoal, social. Quem é que nunca viu, né, uma história, né? Quem nunca ouviu uma história de um cara que teve que parar com o futebol porque a garota começou a complicar, né? A esposa começou a criticar e cobrar que ele parasse do futebol, o cara começou a ficar muito caseiro, começou a se afastar dos amigos. Quem nunca ouviu uma história parecida? Então, quando você puxa esses dados de consumo de antidepressivos aos 40, sendo as mulheres quem mais consomem, a gente percebe que tem uma coisa muito errada. Porque de um lado você tem uma psicóloga, né, que ela afirma, baseado na própria experiência, que os homens são mais infelizes quando não casam. Enquanto que, por outro lado, você tem mulheres pedindo divórcio numa taxa muito maior e tendo um aumento substancial, cara, eu diria, no consumo de antidepressivos. Então você percebe claramente que uma coisa não está conversando muito bem com a outra, tá? Mas no final das contas, rapaziada, a minha última mensagem para poder a gente fechar esse vídeo aqui é o seguinte: eu acredito sim, cara, que homens que têm companhia, tá? Sobretudo se o cara tem uma namorada, se tem um casamento, ele tende a não sofrer tanto com solidão. O cara que ele é solteiro, ele vai ter que buscar subterfúgios para poder ocupar a sua mente. Ele vai ter que buscar desenvolvimento pessoal, né? Vai ter que trabalhar no seu corpo, na sua mente, nas suas habilidades. Ele vai ter que passar um tempo dedicado a se relacionar com outras pessoas, seja amigos ou seja com ficantes, não importa. Porque, claro, a gente sabe que muitos camaradas, quando eles entram nessa questão de se isolar, solidão, muitos realmente acabam caindo, sabe, no consumo de conteúdo adulto. Muitos realmente acabam ficando isolados, isso acaba afetando muitos caras psicologicamente, muitos caras sentem falta de companhias, tá? E realmente, cara, eu conheço um amigo que me disse recentemente que ele era viciado em GP. Mas é o meu primeiro amigo que eu conheço, de fato, que
não só o primeiro que eu conheço que consome, mas também que disse que consumia e consumia numa quantidade maior do que ele desejava. Então, naturalmente, cara, que isso não é a coisa mais comum no meu meio social. Não sei vocês, se vocês puderem compartilhar com a gente, seria de grande valia, rapaziada, tá? Só que aquela coisa, busquem sempre evolução, tá? A gente precisa, sim, cuidar do nosso estado mental, né? Da nossa força física, do nosso profissional, né? Do nosso dinheiro. A gente tem que sempre estar evoluindo, cara. Só que definitivamente, cara, essa premissa, ela tá completamente equivocada e cheia de presunções que não conversam necessariamente com a realidade, tá? A gente trouxe aqui uns pontos e é isso, rapaziada. Agora a gente vai discutir entre amigos na seção dos comentários, tá? Vamos debater com respeito aí, sem agredir verbalmente a moça. Isso não tem necessidade, tá? Aqui é só uma conversa informal pra gente debater esses temas aí. E é isso, meus caros. Por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na uma santa paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.